Olá! Hoje é o dia 14 de setembro de 2012 e nós estamos aqui no Pier Mauá, na segunda edição da Feira Internacional de Arte do Rio, a Arte Rio. Ontem a gente fez nossa primeira visita guiada à feira falando de escultura contemporânea. Hoje nós vamos fazer um pequeno tour pelo Pavilhão 4 e a gente vai falar um pouco da pujança da arte brasileira no mercado brasileiro e internacional. Eu quero convidar vocês para conhecer um pouco do trabalho de alguns dos importantes artistas brasileiros que fazem a nossa cena contemporânea hoje. Vem comigo. A gente vai começar apresentando o trabalho de um artista de Petrópolis chamado Pedro Varela, que hoje é representado por galerias brasileiras, mas também por uma galeria internacional, a Galeria Henrique Guerreiro, no México. Oi Pedro, tudo bom? Tudo bom. Eu queria conversar um pouco contigo a respeito do seu trabalho, né? O seu trabalho é uma pintura que tem muitas referências, por exemplo, na pintura mural, quer dizer, não só, e aí guardando uma relação muito grande com a pintura mural até do México, e talvez por isso essa relação tão legal com a sua galeria mexicana, mas também com as nossas pinturas murais ancestrais, né, com a pintura das cavernas, quer dizer, as primeiras pinturas que a gente teve no mundo eram pinturas na parede. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Na verdade, eu estou nesse processo de migração da parede para a tela, né? O meu trabalho sempre foi multidisciplinar, sempre esteve em vários suportes, eu sempre gostei muito dessa pluralidade. Então trabalhava com fotografia, desenho, escultura, mas de algum tempo para cá o meu trabalho estava muito focado nas possibilidades que o espaço oferecia, ou seja, na instalação e, como você disse, nessa possibilidade que é quase um mural, mas que para mim vai um pouco além do mural, pois é uma relação entre o espaço, o espectador e a pintura, e o desenho, ou colagem, ou como enfim, uma mistura de tudo isso, na verdade, né? E essa migração para a pintura não é também uma coisa tão recente assim, porque minha formação, na verdade, aconteceu na Escola de Belas Artes, no curso de gravura, mas minha mãe é professora de pintura, então é algo que já está muito presente também em mim. E, enfim, é uma continuação da parede para mim. Eu encaro a pintura como papel, como parede, como areia da cidade de areia, como todo material que eu possa, com qualquer material que possa transformar. Agora, uma coisa que é muito interessante no seu trabalho, que é próprio de qualquer trabalho contemporâneo, é uma teia de referências à história da arte e ao trabalho de artistas que vieram antes de você. Uhum. No seu trabalho a gente percebe, por exemplo, uma pujança muito forte do Matisse, entre outros 1000 artistas possíveis. Queria que você falasse um pouco disso. Na verdade, eu acho que para os artistas da minha geração, né, existe uma percepção de que a história da arte é quase como um self-service, né? É quase como um mercado que você vai lá ver, não um mercado, mas uma grande janela com várias janelas abertas e que você vai se alimentando daquilo. Então o meu trabalho funciona muito dessa maneira, né? Em séries anteriores era mais nítida a referência que eu buscava, ou da arte oriental, ou do Guignard, ou do Matisse. E nesses trabalhos agora, nessas pinturas, a minha ideia é trabalhar com o tropical e com uma referência ao psicodelismo e associar as duas coisas dentro de uma história da arte, de referências da história da arte brasileira, né? Então eu pego muitas referências de naturezas mortas e de, por exemplo, tapeçarias Gobelin feitas em cima da obra de Eekhout, de outros artistas holandeses, que são, na verdade, o primeiro registro das Américas e foram feitos aqui no Brasil, né? Pedro, muito obrigada. Eu vou seguir na visita. Obrigada mesmo. Acho que é muito importante a gente saber que a arte é um território contínuo, em continuidade. Claro. Então, que assim como a gente tem aí os mestres, as pessoas que já são quase que cânones, é muito importante perceber que a força da arte brasileira hoje, ela não é gratuita, ela vem de um motor que não cessa. Claro. E eu acho que você é um bom exemplo disso. Que ótimo, obrigado. Vou seguir aqui na visita. Bom trabalho. Então, gente, vamos seguindo aqui pelo Pavilhão 4. A gente agora vai entrar numa outra galeria, passar rapidamente aqui por um trabalho que eu acho muito lírico e que é quase um convite a uma viagem. Esse é o trabalho do artista Luiz Ernesto. Luiz Ernesto é professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage
e foi um dos artistas revelados pela chamada geração 80 da pintura carioca. Falar da geração 80 é muito interessante para a gente começar a fazer uma introdução ao trabalho de um outro artista, que é o Daniel Senise, no qual a gente chega agora. A obra do Senise, ela é fundamental para a gente entender um pouco dessa pintura brasileira que começa a aparecer a partir da década de 1980. Esse rótulo geração 80 talvez seja um cobertor curto demais para cobrir essa pintura, que eu costumo chamar de uma outra pintura. É uma pintura que vai se relacionar muito fortemente com a história da arte, com a arquitetura e com aquilo que o Pedro Varela acabou de falar a respeito de uma referência à história da arte. Quer dizer, os artistas desse grupo, eles lidam com as questões da pós-modernidade de uma maneira muito direta e eles importam referências da história da arte, da cultura pop e transpõem para os seus trabalhos. Já numa fase mais madura, o Daniel Senise ele vai descobrir uma técnica que a crítica costuma chamar de sudário e que consiste de uma impressão que ele decalca do chão. Então a gente observa aqui nessa pintura referências a esse sudário, e aí o sudário é uma referência ao sudário de Cristo, né? Onde Cristo deixou a marca do seu corpo ao morrer. Então o Daniel, ele decalca a memória do piso dos ambientes arquitetônicos com os quais ele se relaciona e reconstrói esses ambientes ou uma releitura desses ambientes nessa tela. Se vocês observarem bem, gente, esses traços, essas áreas aqui de cores diferentes são pedaços de tecido que foram minuciosamente recortadas e colados nesse chassi. Então isso aqui ao mesmo tempo é pintura, é colagem, é desenho. E falar dessa técnica híbrida é fundamental para a gente entender essa pintura pós-moderna, essa pintura da chamada geração 80, que na verdade é uma grande geração de afetos. É uma geração que recupera uma relação com a subjetividade, com a afetuosidade, com as relações interpessoais na arte brasileira. E que é fundamental para acrescentar outros dados a uma arte que vinha de um período conceitual e racional muito forte. Uma outra artista desse período é essa pintora magistral que é a Cristina Canali. Se vocês observarem essa pintura, ela guarda uma relação muito grande com a paisagem, com a pintura de paisagem, mas ao mesmo tempo com cenas de muita intimidade, né? São sempre cenas muito próximas que estão acontecendo sempre quase que no quintal da artista. E o que chama muita atenção na obra da Cristina também é o uso de uma paleta muito difícil, digamos assim, que é uma paleta de amarelos e verdes que só os grandes pintores conseguem dominar. Essa é uma grande artista, não é uma artista qualquer. Ela está no hall, na minha opinião, das maiores pintoras que o Brasil tem hoje. E por ela ter ido morar muito cedo na Alemanha, é uma artista que a gente talvez ouve menos falar, mas quem entende de pintura certamente sabe do que eu estou falando. A gente está aqui diante de uma pintora excepcional. Ao lado aqui da Cristina Canali, a gente tem um conjunto de trabalhos aqui muito interessante. Nesse ponto, um desenho pintura do Amílcar de Castro, mais conhecido pela sua obra em escultura. Nós vamos daqui a pouquinho, ao longo da nossa visita, ver uma escultura do Amílcar em um outro ambiente, eu vou falar mais dele. E esse grande conjunto de trabalhos do artista Nelson Lerner. Nelson Lerner é um artista brasileiro cuja carreira está associada aos anos 60 e que teve um trabalho muito importante num grupo artístico desse período chamado Grupo Rex. O Grupo Rex era um grupo formado, além do Lerner, pelo Zé Rezende, pelo Geraldo de Barros e pelo Wesley Duquili.
e um grupo que teve uma atuação muito forte em São Paulo. O que a gente observa nesses trabalhos, que são apropriações, na verdade, de objetos pré-existentes, né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse tabuleiro de xadrez, uma Iemanjá, um anjo profundamente erótico, e o próprio tabuleiro de xadrez, que desde que o mundo é mundo, fala de uma batalha entre campos opostos. Então a gente tem um orixá do sincretismo religioso brasileiro, um anjo bastante ambíguo, num combate que ao mesmo tempo é um encontro. E tem um dado de humor muito grande nesse trabalho, né? É uma característica muito forte da obra do Lerner, não só essa apropriação de objetos pré-existentes, né? Aqui a gente não, teoricamente, para um olhar leigo, a gente não está criando nada, mas a gente na verdade está criando, porque na verdade a criação é simplesmente dispor esses objetos de uma maneira pouco usual, deslocando esses objetos do seu lugar de origem para ressignificar, para dar outro significado a esse objeto num outro contexto. Eu chamaria atenção nesses dois trabalhos para o fato de que eles estão situados num tabuleiro de xadrez. Além do combate natural e da antítese natural que existe no xadrez entre as peças brancas e a peça preta, e as peças pretas, o xadrez é um jogo que ficou conhecido na Idade Média e que foi usado para que as pessoas treinassem estratégias de guerra. O xadrez ele é um dado muito importante para um artista que é capital na arte contemporânea brasileira, que é Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que justamente foi o primeiro artista a trabalhar com ready-made, com o pronto para usar, quer dizer, com pegar objetos que já existem e alçar a condição de arte. Então não é por acaso que o Lerner está aqui usando um tabuleiro de xadrez. Além de todo o simbolismo que esse tabuleiro pode ter, ele também faz de uma maneira muito enviesada uma referência ao pai da arte contemporânea, que é Duchamp. Eu vou convidar vocês para prosseguir aqui a visita em outras galerias. Vem comigo. Como vocês puderam observar, quer dizer, em todos os espaços que a gente entra, a gente tem uma combinação muito grande entre artistas mais experientes e artistas muito jovens, como o artista que começou o nosso roteiro, que foi o Pedro Varela. Essa é uma característica da Arte Rio, criar um pouco uma vitrine para tudo o que a gente tem de melhor na arte brasileira. Eu vou prosseguir aqui nesse corredor, onde a gente vai ter outros dois encontros muito interessantes com obras, artistas e curadores. Vem comigo aqui. A gente chega aqui num outro stand, o stand da Galeria Marília Razucchi. Como eu falei para vocês, ao mostrar lá um desenho, pintura do Amílcar de Castro, eu expliquei para vocês que o Amílcar de Castro ele é um artista brasileiro da maior importância e mais conhecido pelas suas esculturas do que propriamente pelas obras de arte em outros suportes. Essa é uma escultura do Amílcar feita num material muito importante para a escultura contemporânea, que é o aço cortem. Vocês podem observar que o aço cortem ele é um tipo de suporte que vai envelhecendo com o tempo. Então ele transmite à escultura as marcas não só do espaço, quer dizer, a escultura por ser um objeto tridimensional é sempre uma obra no espaço, mas o aço cortem dá a ela um outro dado, que é o dado do tempo. Então, conforme o aço vai enferrujando, conforme ele vai envelhecendo, a gente vai percebendo uma transformação na pele dessa escultura. O Amílcar é um escultor da geração dos anos 50 e que vai aderir a um movimento importantíssimo da arte brasileira, que é o neoconcretismo.
Desse movimento, a gente vai falar bastante no programa de amanhã, fizeram parte artistas como Lígia Clark, Lígia Pape, Elliot Sica, Franz Weisman, entre muitos outros. O que esse movimento vai ter de fundamental para a arte brasileira é transmitir à geometria uma característica de sensibilidade e convidar o espectador sempre para completar a obra. Quer dizer, a obra ela só se conclui se a gente percorre essa obra e com a nossa imaginação tenta ativar as áreas vazias, as áreas cheias e interage com ela. E como o assunto é escultor, a gente vai falar também de um outro trabalho muito importante agora, que é o trabalho do Ângelo Venosa. O Ângelo Venosa é um artista, assim como o Daniel Senise, que a gente viu anteriormente, é um artista da chamada geração 80. Eu particularmente não gosto muito desse rótulo, mas estou usando apenas para identificar para vocês. O Ângelo ele é um artista dessa chamada geração 80, cuja exposição agora, panorâmica individual da carreira, está em cartaz no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Se você é do Rio e ainda não foi, se você não é do Rio e está aqui para a Arte Rio, eu recomendo vivamente que vá ao MAM do Rio ver a trajetória desse artista também excepcional. O que a gente nota nesse trabalho, que é um trabalho de parede, é a grande importância que o Ângelo dá às camadas que constituem uma forma. O Ângelo ele tem um trabalho muito importante aqui no Rio de Janeiro, um trabalho de rua, que fica na orla do Leme, da Praia do Leme, aqui no Rio, e que ficou conhecido popularmente como Baleia. E nesse trabalho, que é feito de aço cortem, assim como a escultura do Amilcar, ele mostra a estrutura de um corpo com várias camadas que são vistas através das vértebras. Nesse desenho, a gente pode chamar de desenho, nesse desenho que foi feito com auxílio do computador e da impressão em chapas de acrílico, a gente vê essa mesma lógica de um corpo que vai sendo paulatinamente dissecado e conhecido camada a camada, vagarosamente, pelo mergulho nessa forma. O que é curioso nessa geração a qual o Ângelo pertence é uma aproximação que essa geração vai fazer com outras formas de lidar com a escultura e com o desenho, além do neoconcretismo. Durante muito tempo, a arte brasileira esteve vinculada à arte construtiva e neoconcreta como talvez um único caminho possível para a crítica e para a curadoria, para se entender os artistas nacionais. E criadores, artistas como o Ângelo, como o Daniel Senise, que nós vimos anteriormente, e como a Cristina Canali, nos mostram que não há um caminho único, que a arte brasileira não é uma via de mão única, que a arte geométrica não é a única forma de se atingir a excelência. A herança construtiva brasileira, ela é inquestionável e importantíssima, como a gente vai ver no programa de amanhã. Mas a gente vai, na visita que a gente prossegue aqui, atravessando, digamos assim, a rua desse pavilhão, a gente vê que a geometria ela não é a única possibilidade da arte brasileira. A gente vai entrando aqui num outro espaço e chegamos à obra de outro grande escultor, que é o Barrão. O Barrão é um escultor que também faz parte de um coletivo de artistas que se chama Shelpa Ferro. Barrão também é um artista da chamada geração 80. E essa peça, ela também é um flerte com o chamado ready-made, que a gente comentou anteriormente, mas um flerte bem... é quase uma paquera safada, no melhor dos sentidos, porque ele não é direto, ele não é assim óbvio. Então o Barrão ele se apropria daquela louça mais rudimentar, muitas vezes uma louça que ele compra, que ele adquire em lojas bastante baratas,
ele quebra essa louça e ele dá uma vida nova a essa louça, nessas peças que são meio animais, meio corpos, feitos de formas que existiam anteriormente. Acho um trabalho que guarda uma relação muito grande com as nossas... Além de guardar uma relação muito grande com a cultura pop, guarda uma relação muito grande com as nossas heranças ancestrais, que é a cerâmica portuguesa, e ao mesmo tempo uma relação muito grande com o barroco e com uma herança meio suburbana carioca. Quer dizer, toda casa carioca tem um vasinho de planta e um paninho em cima da mesa. Então eu acho muito interessante como o Barrão conjuga essas várias possibilidades, quer dizer, uma relação com a cultura pop, uma relação com uma herança ancestral brasileira, que é Portugal, e uma relação com o próprio Brasil, com o próprio Rio de Janeiro. E já que eu falei de barroco, eu vou chegar numa outra artista da qual a gente não pode falar sem falar de barroco, que é a Adriana Varejão. A Adriana Varejão é uma artista cuja carreira passa a ser mais conhecida nacional e internacionalmente no início dos anos 90. A Adriana está agora com uma exposição magnífica no Museu de Arte Moderna de São Paulo, retrospectiva de sua obra, e os primeiros quadros nessa exposição datam justamente de 1991. Nesses primeiros trabalhos que estão em São Paulo, esse é um trabalho recente, mas em São Paulo, quem tiver a oportunidade de ver, a gente tem trabalhos desde o início da carreira. Nesses primeiros trabalhos da Adriana, é curioso a gente ter passado pelo Barrão antes, as referências à louça portuguesa e a esse modo de fazer azulejaria já se fazem presentes. E o que é interessante, no caso da Adriana, é que a gente tem uma relação entre corpo, memória e essa herança portuguesa. E como em tudo que é barroco, a gente tem uma antítese. No trabalho da Adriana, o azulejo, que é essa coisa que foi criada para limpar e para uniformizar as palavras, as fachadas, não sei porque falei palavra, foi um ato falho, hein? Então, os azulejos, historicamente, eles existem para revestir lugares. E esse revestimento, ele tem a ver com um bom acabamento, quer dizer, com uma perfeição, e ele também tem a ver com limpeza. Você reveste de azulejo porque aquilo é mais fácil de limpar e de manter. E o que é curioso é que a Adriana trabalha com azulejos, mas também trabalha com carne, com vísceras. Muitas vezes esse azulejo ele é explodido por vísceras, por sangue, por áreas internas do corpo, revelando o corpo da própria pintura. Isso é uma coisa interessante também da gente ver. A pintura aqui, ela também é pele, ela também é corpo, ela também tem ranhuras, cicatrizes, imperfeições. Ela guarda uma memória, que é uma memória muito importante nessa pintura contemporânea, que é a memória da sua própria feitura, da sua própria realização. Então é muito importante olhar esse trabalho como uma teia, às vezes, de histórias dentro do próprio trabalho e de acordo que relaciona esse trabalho com o mundo à sua volta. Nesse canto da Galeria Fortes Vilaça, a gente também tem obra de mais dois artistas muito importantes desse período dos anos 90. Aqui, Jacques Lerner, e nessas paredes, objetos do Ernesto Neto. Ernesto Neto é um grande escultor brasileiro. Quem estiver no Rio ou vier ao Rio nesse fim de semana vai ter a oportunidade de conhecer a exposição dele no Galpão da Leopoldina. É uma exposição magistral e você pode entrar nos trabalhos. E desde o início da sua trajetória, o Ernesto ele tem um contato muito grande com o tecer, com a costura e com a transformação dessa costura, desse bordado, em
trabalhos sensoriais nos quais você entra, você habita. Assim, é interessante a aproximação que essa montagem fez entre o trabalho da Adriana e o trabalho do Ernesto, porque os dois trabalhos falam, em certa medida, do corpo e da relação que o corpo pode ter com o trabalho e a relação que da obra, quer dizer, de cada obra com o corpo do artista e da transformação dessa obra também em corpo. Então, se vocês observarem, quer dizer, aqui a gente tem quase que um sistema hídrico e de artérias e de veias que ultrapassa esses territórios, né? Então, é ao mesmo tempo corpo e ao mesmo tempo cidade, é ao mesmo tempo uma obra que está contida em determinados espaços e ao mesmo tempo uma obra que desobedece esses espaços, que ultrapassa esses espaços rumo a outros lugares desconhecidos, né? Queria chamar a atenção para vocês também para uma relação com dos materiais, né? Desde o início da sua carreira, o Neto ele lida com materiais muito associados também a uma cultura popular e a um jeito popular de solucionar a arquitetura e o design. Então aqui a gente tem um fio muito comum, às vezes, em amarrados, cadastro de tênis, ou em amarrados que vendedores ambulantes fazem em seus tabuleiros, em suas barracas, em seus isopores. E isso é uma característica muito grande da obra do Neto, que também trabalhou durante muito tempo com sensações olfativas, né? Aqui a gente não tem nenhum trabalho desse período, mas a carreira do Neto decola com trabalhos que são corpos feitos de voal, em que o público sentia o cheiro de especiarias como cravo, canela, curry, e era despertado para outras sensações além da visualidade. Eu vou prosseguir minha visita e falar um pouco aqui com o diretor da Galeria Forte Vilaça, o Alec. Queria conversar com ele um pouco sobre esse momento da arte brasileira. A gente tem... Boa tarde. Boa tarde. A gente tem visto hoje, nas reportagens que têm saído sobre a Arte Rio, quer dizer, a arte brasileira que já vem num período de grande ascensão desde o fim dos anos 90 para cá, quer dizer, mas a gente tem visto declarações de diretores de instituições muito importantes como o MoMA, dizendo que esse é um momento muito especial para a arte brasileira. A sua galeria ela representa artistas muito importantes e que estão inseridos nesse momento. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, o que nós temos de especial e por que na sua visão isso está acontecendo? Eu acho que é uma combinação de muitos fatores, na verdade. Eu acho que a gente tem um momento econômico no Brasil que faz com que haja muito interesse sobre o país. E a partir daí, a partir desse interesse, descobre-se que tem uma arte de qualidade aqui. Quer dizer, eu acho que uma coisa não pode ser vista sem uma relação com a outra, né? Acho que a qualidade da arte brasileira, ela é muito anterior a esse momento, mas eu acho que existe uma tensão ao mercado brasileiro justamente por causa desse momento. Eu acho que tem não só os artistas importantes com que a gente trabalha, que são artistas que surgiram na cena brasileira do final dos anos 80 para os anos 90, mas também toda essa geração que começou a expor no final dos anos 90 e desenvolveu um trabalho nos anos 2000. Acho que essa geração talvez seja uma geração que já começou desde o princípio da sua carreira a ter uma carreira internacional. A lidar, né? A lidar com... Porque eu acho que na geração anterior você vê artistas como a Beatriz Milhazes, a Adriana Varejão, surgiram internacionalmente já num momento mais maduro da carreira, né? Já tinham feito pelo menos uns 5, 10 anos de desenvolvimento. Muitos dos artistas mais jovens com quem a gente trabalha começaram a trabalhar e já em 1 ou 2 anos de trabalho conosco estavam nas feiras internacionais
estavam num circuito internacional. Então eu acho que existe essa diferença geracional, que não é melhor nem pior, é o que aconteceu historicamente. É a história, né? É a história. Agora, você falou de uma artista que a gente não teve a oportunidade de falar aqui na visita, que é a Beatriz Milhazes, e a gente passou pelos trabalhos do Barrão, do Neto e da Varejão. Curiosamente, esses 4 artistas, eles têm referências ao Brasil, a uma cultura brasileira muito forte. Você acha que isso contribui para uma projeção internacional às vezes, ou isso não é necessariamente importante? Eu acho que mais do que brasileiros, tem uma qualidade única do trabalho. Eu acho que o relacionamento com a cultura brasileira é um dos fatores, talvez, mas eu acho que cada um desses artistas também tem um trabalho que é único e uma linguagem que é internacional. Então eu acho que é isso que de fato faz o sucesso do artista, né? Nenhum deles se encaixou em nenhuma receita pronta do que se espera de arte contemporânea, né? Cada um deles desenvolveu uma linguagem única que trabalha referências brasileiras e também internacionais. E eu acho que esse é um dos motivos, quer dizer, é o motivo principal do sucesso deles todos. Poxa, muito obrigada. Gente, amanhã a gente vai ter o 3º programa aqui na feira. Nós vamos fazer um grande passeio pela arte construtiva e geométrica latino-americana e vamos fazer também uma grande homenagem a um pioneiro do mercado brasileiro, o Marchand Jamboguite. Sem Jamboguite, talvez a Arte Rio não tivesse existido. Então eu queria convidar vocês para uma última volta aqui no estande da Fortes Vilaça e queria chamar vocês para essa visita amanhã na Arte Rio. Eu espero vocês. Um beijão, até lá.